Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Estamos juntos mais uma vez para meditar na palavra de Deus e hoje tratando a respeito do tema a Igreja Reveladora da Sabedoria de Deus. Igreja Reveladora da Alegria de Deus, da Sabedoria de Deus. E eu falo alegria porque no texto de Efésios, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, fala muito a respeito da alegria de conviver com Deus, de partilhar a vida com Deus, de conduzir a nossa vida pautado pela Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão, revelada ao ser humano por Deus através do Espírito Santo, e a identidade de Jesus Cristo, que nos dá o parâmetro de vida saudável, tanto nas nossas questões humanas quanto na espiritualidade, com relação ao propósito de Deus para cada um de nós na criação, para que nós vivamos bem, que sejamos bem-sucedidos, que sejamos felizes e alegres, contentes em tudo o que nós temos a oportunidade de fazer pelo poder de Deus. É desta maneira que, ao tratarmos desta questão da igreja, a igreja enquanto reveladora da sabedoria de Deus, nós temos que observar qual a nossa relação eclesiástica e o privilégio que temos de representar a Igreja de Cristo, também o próprio Cristo, enquanto cristãos que somos, independente da sua denominação, do seu vínculo religioso, da igreja que você pertence, porque a Igreja de Cristo, ela é maior do que tudo isso. A Igreja de Cristo é formada por adoradores que o adoram em espírito e em verdade e estão em todos os lugares, mas que o Espírito Santo está tratando, está conduzindo, está dirigindo para que todos sejam ovelhas de um só pastor, que é Jesus Cristo. Então, você que tem buscado a Deus em espírito e em verdade, você tem um pastor que é o pastor de todos nós, o Supremo Pastor Jesus Cristo, que revela para nós a essência da natureza divina. E é como é bom nós termos esta percepção. Em Efésios capítulo 3, versículo 7 em diante, o texto nos diz assim: Deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e estabelecer a todos a administração deste ministério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que era e que é agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus e confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Observem o que o apóstolo está falando aqui. O apóstolo Paulo, ele coloca, usando alguns termos, que, é claro, na tradução para a língua portuguesa, sempre se perde muito do contexto original do texto, seja o hebraico do Antigo Testamento, ou seja o grego do Novo Testamento, mas a tradução de qualquer idioma para outro, por mais simples que seja, como o inglês, por exemplo, para o português ou português para o inglês, em toda tradução nós temos perdas, e perdas significativas que auxiliam na nossa compreensão. Por isso, a necessidade de se voltar aos textos originais para compreender melhor
a grandeza do que Deus está revelando a cada um de nós. Aqui eu gostaria de destacar, neste texto do versículo 7, né, Efésios 3, 7, eu gostaria de destacar hoje com vocês duas palavras que são ricas no contexto grego e que, se nós não tomarmos cuidado, nós teremos uma má interpretação na língua portuguesa e uma interpretação longe da realidade do texto. O versículo 7 de Efésios 3, ele diz assim: deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Então, primeiro, nós vamos tratar dessa questão da graça. Graça, como eu já disse algumas vezes para vocês, em outras gravações, né, em outras transmissões, vocês podem recapitular isto, mas graça, ele vem da palavra grego charis, do hebraico ren, que significa alegria. A expressão da graça, charis, literalmente é da onde forma a nossa palavra na língua portuguesa, carismático. Carismático é aquele que transmite alegria, que produz alegria no coração do outro. Então, em Gênesis 6, por exemplo, quando se fala que Deus achou graça em Noé, é porque o comportamento de Noé, as atitudes de Noé, o seu modelo de vida alegrava o coração de Deus. E o próprio texto diz isso. Fala que Deus achou graça em Noé porque ele era íntegro entre os seus contemporâneos. Ou seja, toda a humanidade estava extremamente corrompida pelo pecado, mas Noé se mantinha íntegro. E essa integridade com Deus alegrou o coração de Deus. Então ele achou graça, ele se alegrou com Noé. E aí ele fez algo que Noé não podia fazer, que é o segundo aspecto da graça. Ele o salvou em meio àquele povo corrupto, Deus o salvou, trazendo para ele e para nós a grandeza do poder e da ação de Deus pela graça. Então, a graça tem um segundo aspecto, de que é fazer aquilo que o outro não pode fazer por si mesmo. Então, tem aquilo que nós podemos fazer, que é permanecer íntegros na palavra de Deus, e tem aquilo que não podemos fazer, que é a salvação, que vem exclusivamente por Deus em Cristo Jesus, e agora nós temos o privilégio de conhecer tudo isso pelo Espírito Santo. Então, quando nós vemos a palavra graça escrito na Bíblia, nós temos que lembrar desses dois contextos. Então, quando o texto aqui de Efésios 3:7 fala: deste evangelho tornei-me ministro pela graça de Deus, o que o texto está falando? Deste evangelho, o apóstolo Paulo se tornou ministro pela o dom da graça. Dom é um presente. O dom da alegria, o dom da alegria de poder transmitir a palavra de Deus, como ele mesmo diz aqui. Deste evangelho, tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. O poder da palavra de Deus é um poder transformador, um poder regenerador, um poder que traz de volta o melhor de cada ser humano, o melhor que Deus colocou dentro de cada um de nós, o melhor que há em você é revelado pelo poder de Deus através da palavra. Então, quando nós tratamos aqui, o apóstolo Paulo coloca que ele se tornou ministro pelo dom da graça, então ele está falando, primeiro, eu não merecia isto. O dom da graça, o perdão o presente, né, e o perdão dos pecados, mas o presente daquilo que ele não poderia fazer por si mesmo, que era receber o dom, o presente de viver pregando o evangelho, levando o evangelho às outras pessoas. Então vem desse imerecimento o dom da graça, né, o presente da graça, o presente daquilo que eu não poderia fazer, mas também que eu faça isso com alegria,
o dom da graça, o presente com alegria. Então, este contexto está nesta palavra graça. Nós, como cristãos, nós sabemos que nós não temos méritos na nossa salvação, porque a salvação é pela graça, por aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Então, nós não temos méritos na salvação, mas temos a alegria, o cáris, o carismático, nós temos a alegria, a graça de compartilharmos a nossa salvação a outros, a fim de que outros também recebam a mesma salvação que cada um de nós. Então, é neste contexto que o apóstolo Paulo coloca aqui em Efésios capítulo 3. Né? Versículo 7, deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Ou seja, Deus operou em mim e em você de tal maneira que ele nos deu um presente que é um presente duplo. E este presente, ele é a salvação, a graça, né, concedida a cada um de nós de sermos salvos, de levar o evangelho, mas também fazê-lo com alegria, estar com Deus com alegria, compartilhar a vida com Deus com alegria e não com peso, não com a imposição de princípios e valores, não, mas fazendo, cumprindo os princípios e valores éticos e morais do reino de Deus com alegria, sabendo que este é o melhor caminho para que todos nós possamos seguir. E aí nós temos uma outra palavra no mesmo versículo, que é a expressão ministro. E ministro, na língua portuguesa, nos traz a percepção de algo elevadamente importante. Quando nós falamos de um ministro do Congresso Nacional, um ministro da Fazenda, um ministro de qualquer setor em que nós podemos nos referir a uma pessoa, nós temos esta associação do ministro como alguém superior, como alguém que está no exercício de um trabalho de superioridade. No entanto, no grego, a palavra ministro, hipereta no grego, esta palavra que o apóstolo Paulo usa, tem uma conotação muito diferente. Hipereta, ele era um termo usado para o remador que ficava no terceiro compartimento de um navio. O que quer dizer isso? No navio, no tempo do apóstolo Paulo, eram usados 3 tipos de remadores: um remador de superfície, que dava impulsão ao barco, o remador que ficava no meio, logo abaixo da superfície. Esse remador, ele tinha a função de dar direcionamento ao barco, e o terceiro, que ficava embaixo, que também impulsionava o barco. Mas qual é a diferença desses 3? O primeiro, que é o da superfície, ao ele impulsionar o barco, remando, ele tira o remo da água. Então, quando ele tira o remo da água, ele tem um descanso. E aí fica mais leve trabalhar para esses remadores da primeira parte do navio, da superfície da água, porque sempre que se rema, o remo sai fora da água. Aqueles que estão no meio, que são os riperetas que são colocados ali no meio, eles estão direcionando o barco. Então, eles têm mais cuidado com o posicionamento dos remos para que o barco caminhe, para que ele navegue sem perder o rumo, para que, de fato, ele vá para o rumo previsto. E o terceiro ali, o ripereta, que está na última parte dos remadores, ele tem uma técnica muito especial para poder impulsionar o barco sem mudar a direção do barco e sem interromper a propulsão. Por quê? Porque o remo dele não sai da água. E para quem tem técnicas de remadores, sabe muito bem o que eu estou falando. Existem técnicas em que o remador
consegue impulsionar o barco, consegue manter a direção do barco sem tirar o remo da água. Só que isso exige mais técnica, exige mais força, exige mais dedicação para que possa ser cumprido desta forma. Então, quando o apóstolo Paulo que fala que ele é um ministro, que ele se tornou um ministro, ele está falando que ele se tornou um ripereta, ele se tornou um remador que nunca tira o remo da água e que tem que ter técnica para impulsionar sem mudar a direção, mas fazendo o esforço necessário para que este barco avance. Este barco, aqui na expressão do apóstolo Paulo, na analogia do apóstolo Paulo, este barco é o evangelho que é levado por ele, é o evangelho que a todo tempo Deus concedeu a alegria que foi concedida pela operação do seu poder. Então, Paulo estava muito alegre por levar o evangelho de Cristo, mas ele era o que mais trabalhava. Ele era o que não tirava o remo da água. Ele que tem que ter a técnica para não mudar a direção desse barco, a direção desse evangelho, manter o evangelho na sua integridade. Então, é desta maneira que o apóstolo Paulo era feliz em servir ao Senhor, levando o evangelho com integridade, com fidelidade, sem desviar do seu rumo, sem desviar do seu propósito. E aqui ele vai falar deste evangelho: tornei-me ripereta, eu tornei-me ministro pelo dom da graça, pelo dom da alegria de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Deus age em mim e em você de tal maneira que, através do poder de Deus, nós podemos compreender cada detalhe, podemos levar a palavra de Deus com integridade, com fidelidade, sem mudar a interpretação correta, sem mudar o rumo, sem mudar os desígnios de Deus para a nossa vida. E no versículo 8, ele coloca a expressão de que por que ele precisou desta graça, no sentido de que ele não merecia isto. No versículo 8, ele coloca: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta alegria de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Deus, embora eu seja o menor dos menores. E aqui ele volta novamente a essa percepção do remador do terceiro escalão. Eu sou o menor dos menores. Eu não convivi os 3 anos com Cristo como os outros conviveram. Eu conheci a Cristo depois da ressurreição dele, quando ele se apresentou a mim, mas ele concedeu que eu seja um apóstolo. Ele concedeu que eu leve o evangelho aos gentios, aquelas pessoas que estavam procurando a Deus, mas não conseguia encontrar na essência, na forma, na instrução, na maneira de viver e de apresentar Deus em Cristo Jesus. Então, isto foi concedido ao apóstolo Paulo. E ele coloca: ele é o menor dos menores. Mas, mesmo sendo o menor, foi concedida a alegria de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. Então, o que nós podemos tirar de tudo isso? Mesmo nós nos sentindo e sabemos que somos o menor dos menores, mesmo você se sentindo o menor dos menores no reino de Deus, não se preocupe, porque Jesus Cristo irá usar a sua vida como instrumento em suas mãos para o alcance de outras pessoas, para que você leve através da sua vida o evangelho àqueles que ainda não conhecem, àqueles que estão distantes e àqueles que precisam de uma palavra, precisam observar
o Cristo vivido, vivenciado na essência, o Cristo que é revelado através do nosso comportamento, das nossas palavras, das nossas ações, da nossa maneira de ser, do nosso relacionamento familiar, social, conjugal. Então, mesmo sendo o menor dos menores, mesmo nós sendo limitados, temos os nossos problemas, os nossos pecados, e mesmo assim, Deus nos concede a alegria de servi-lo. E nesta alegria, mesmo nós sendo o menor dos menores, o remador que busca ter técnica para impulsionar o evangelho sem desviar a sua interpretação do verdadeiro caminho. Então, que Deus permaneça com você desta maneira, para que você compreenda a palavra de Deus e, com a sua vida, leve Jesus Cristo a outras pessoas. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos de servi-lo, te agradecemos pela maneira que o Senhor nos chamou para o teu reino e a maneira que nós temos o privilégio de apresentar a tua igreja, o teu reino a outras pessoas. Que o Senhor conceda a tua paz, que todos estejam sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. A todos vocês que nos acompanham, eu peço para que você se inscreva no canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, e a todos também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pela Rádio 87.9 FM Dracena. Eu desejo a vocês e peço a Deus que derrame as bênçãos mais ricas que Deus tem para cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenham um excelente dia a todos.